Boa noite. Aqui já esperando vocês chegarem. Entrei aqui ao vivo um pouco antes das 20 horas, para garantir que eu não me atrase, porque eu sei, gente, que atrasar, deixa eu colocar meu óculos, já viu o pessoal que tá chegando. Oi, boa noite. Sem óculos eu enxergo mais ou menos. Olá, Henrique. Gente, eu estou fazendo aqui ao vivo para o Instagram e o Facebook. Nós vamos falar hoje sobre memória, falhas de memória. Oi, coraçõezinhos aqui. Oi, Cíntia. Pessoal chegando. E eu me antecipei aqui no horário, gente, que é para não deixar vocês esperando, né? Como eu estava dizendo, acontece da gente marcar algum compromisso e às vezes, principalmente na internet, quando a gente depende de sinal legal, Wi-Fi funcionando, e da própria rede social estar bacana aí, então às vezes a gente pode atrasar, mas dependendo de mim, se depender de mim, eu não atraso. Opa, mais pessoas chegando lá. Se depender de mim, gente, eu não atraso, porque eu acho super chato as pessoas. Oi, legal, o pessoal chegando para nossa live. Eu acho muito chato, gente, as pessoas chegarem para um encontro que a gente marcou e e ficarem esperando. É muito desagradável, né? Quem marcou o evento chega antes e espera. E tudo bem. Mas os convidados ficarem esperando é muito desagradável. Então, quando eu marco alguma palestra, algum evento, algum encontro profissional, principalmente, eu me preocupo muito em estar antes da hora. E enquanto o pessoal vai chegando aqui, nosso assunto é sobre memória. Memória que assusta tanta gente. Memória não, falha na memória, não é mesmo? As pessoas perguntam para mim, Regina, será que eu estou com algum problema? Minha memória está falhando. Eu ando muito esquecido, muito esquecida. Por que será? Algum problema? Será que o Alzheimer está chegando? Será que é alguma demência? Tem hoje uma neura, gente, nesse sentido. Acontece com vocês, quem já está aí assistindo, comenta aqui, né? Porque vocês estão aqui por curiosidade ou é por alguma preocupação pessoal ou com algum conhecido. Porque tem uma coisa meio assim mesmo de neura, de pânico, né? Oi, Gisele também. Opa! Tem uma coisa assim de pânico, gente. De preocupação de estar com algum déficit. Talvez porque hoje as informações, elas sejam propagadas de uma maneira muito mais rápida em relação às funções cognitivas, e então a gente sabe hoje, né, muito mais sobre problemas de saúde mental, saúde física, sobre as funções cognitivas. Então, como as informações elas são propagadas muito rapidamente,
a gente tende a achar que vai acontecer com a gente também, não é mesmo? Algumas pessoas se incomodam menos com isso, outras mais. Eu lembro quando eu estava fazendo a graduação em psicologia, que os alunos começaram a ter a disciplina de psicopatologia, que são as doenças mentais. Então, quanto mais informações a gente tinha das doenças mentais, mais a classe inteira achava que tinha todas aquelas doenças, porque sentia todos aqueles sintomas. E isso ocorre também hoje com essas informações. Esse grande número de informações faz com que as pessoas se identifiquem muito mais com os problemas. O nosso assunto hoje é exatamente esse, sobre memória, falha na memória, dificuldade em lembrar dos fatos, dificuldades em armazenar informações e em recuperar essas informações. Eu, além de psicóloga, sou neuropsicóloga, eu estudo e trabalho com o cérebro há 20 anos. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais descobertas eu faço, mais novidades. As avaliações neuropsicológicas que eu faço sempre trazem novos casos. Nunca dá para a gente pensar num diagnóstico a partir de um resultado de um teste, por conta só do resultado do desempenho daquele indivíduo no teste neuropsicológico, na avaliação, porque a gente tem que considerar também a história de vida daquela pessoa. Boa noite, mais pessoas chegando. A gente tem que pensar na história de vida daquela pessoa, no ambiente que ela vive, nas motivações dela, em como ela está naquele momento em que ela veio para avaliação neuropsicológica. Então, não é simplesmente aplicar testes, é uma avaliação que tem que ser muito cuidadosa. Obrigada pelos corações, tem que ser muito cuidadosa. E não é uma curiosidade, eu queria que você fizesse um teste em mim para saber como está a minha memória. A gente não faz isso, né? Eu nem aconselho vocês que façam testes de funções cognitivas, de memória, esses testes que tem na internet. Eles não têm embasamento científico nenhum. E sem uma avaliação correta de um profissional perfeitamente gabaritado para isso, vocês poderão ter falsos positivos ou falsos negativos e que poderão causar prejuízos por excesso de informação ou falta de informação, né? Bom, gente, então nós vamos já começar, porque da mesma forma que eu não gosto de deixar ninguém esperando, vocês que estão aqui chegaram na hora também, já querem entrar no assunto. Obrigada pelos corações de novo. Então vamos lá, gente. Eu vou começar com uma curiosidade aqui, tá bom? Sobre a etimologia, a origem da palavra memória. Eu acho bacana a gente saber sobre essas curiosidades, sobre a origem, o significado dessas palavras, porque elas, por si só, esses significados, eles já trazem informações super bacanas, né? Gente, sintam-se assinados, tá bom? Para eu não comprometer aqui o andamento, mas eu tô assinando para todo mundo querido aqui que tá chamando, tá? Tá bom, pronto. A palavra memória, ela vem do grego mnemis. Tanto que vocês já devem ter lido quando vem a palavra mnemônico, mnemônica, que se refere à memória. Tem a ver com essa origem da palavra do grego mnemis. E também do latim memória e memor. E memor quer dizer aquele que pensa, tá? Do latim. E outra informação que eu acho muito bacana é que essa palavra memória, que vem do mnemis, ela também surge da deusa Mnemosine. Eu acho super lindo esse nome, Mnemosine, e que tem a ver com mnemônico também. E a deusa Mnemosine é a mãe das musas, que são as deusas das artes, da música, das culturas.
E as musas, elas protegem as artes e a história. Então, tudo isso, gente, a palavra memória, ela veio surgindo de todas essas palavras antigas, gregas e latinas. E olha que bacana, museu é a casa das musas. E a gente hoje tem o museu, os museus, que guardam o quê? Porque esses lugares que nós vamos visitar se chamam museus, onde a gente vai ver a história, a arte. Porque o museu é a casa das musas, os museus são as casas das musas que guardam a história e as artes. E o que é a memória? A memória é o que guarda a história, é o que guarda todo o aprendizado. E, gente, olha que bacana essa relação entre memória e museu. Tudo veio da mesma origem, lá da mesma raiz. O que é a memória? É a nossa casa que guarda a nossa história. Assim como o museu guarda a história de uma cidade, de uma cultura, de um povo, a nossa memória guarda a nossa história. E uma pessoa sem memória é uma pessoa sem história. Ao mesmo tempo que é uma informação bacana, é uma informação triste para quem perde a memória. Porque enquanto um ser social, essa pessoa, no momento em que ela perde a memória, ela perde a sua história. E ela deixa de existir, hipoteticamente, sem uma história. Talvez, e eu acho que não é um talvez, mas por isso que a memória, ela é um assunto tão impactante e uma função cognitiva, uma função cerebral que preocupa tanto as pessoas. Todo mundo tem muito medo de perder a memória. E aí, por conta das falhas de memória, desses brancos, desses esquecimentos, vem o pânico. O pânico com o qual muita gente me procura, falando: Regina, eu preciso de um teste, eu preciso de uma avaliação, eu preciso que você me avalie para saber se a minha memória está boa. E aí eu explico: não é assim, a gente não aplica um teste para ver se a sua memória está boa. Tem que ter toda uma avaliação da sua história de vida, história da sua família, o que você está passando, o que você passou, esses testes, mais uma avaliação clínica. Então não é só uma questão de fazer uma avaliação, aplicar testes e aí com o resultado desses testes te dizer se a memória está boa ou não. Nem é função da nossa live hoje avaliar a memória de vocês, mas trazer informações que possam elucidar algumas dúvidas. Em todos os meus anos como neuropsicóloga, em que eu tenho feito avaliação neuropsicológica, os médicos, os neurologistas me encaminham pacientes pedindo que eu ajude no diagnóstico, porque a pessoa, por exemplo, vamos aqui focar no tema memória. A pessoa chega lá pro neurologista se queixando de que está com problemas de memória, esquecendo muitas coisas, e ele faz alguns testes ali mais rápidos, pede exames de imagem, ultrassom mais ressonância, tomo, faz ali alguma avaliação clínica e não detecta nada, nem nos exames de imagem. O que ele tem para fazer? Mandar para uma avaliação neuropsicológica, porque aí sim o neuropsicólogo pode ajudá-lo a fechar um diagnóstico. Mas, mesmo assim, gente, eu aplico testes, faço avaliação neuro em crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. E na maioria das vezes,
a avaliação não apresenta nenhum comprometimento sério na memória. E aí volta para o nosso assunto de hoje, que é a memória operacional. Porque a memória, depois eu vou passar rapidinho aqui para vocês todos os processos que envolvem a memória, mas é muito técnico, não é tão interessante para vocês. Vocês querem informação ali prática, rápida, que digam, opa, tenho que me preocupar ou não, né? Com essa questão da minha memória. Então, nós vamos falar sobre a memória operacional, a memória de trabalho, que é uma função extremamente importante que o nosso cérebro tem, porque a memória operacional ou memória de trabalho, ela está relacionada com tudo o que a gente faz todos os dias, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Ela é a memória que está no meio do caminho entre uma informação que é captada pelo nosso sistema sensorial dos 5 sentidos, e essa memória operacional ou de trabalho, ela vai captar, pegar essa informação sensorial, vai decodificar e ajudar no armazenamento, mandando para a memória de longo prazo lá. Essa informação vai ficar armazenada e depois, quando a gente quiser recuperar a informação, é da memória de longo prazo que vem para a memória de curto prazo, que também é considerada por muitos estudiosos como a memória operacional ou de trabalho. Então, sem entrar muito no estresse aqui para vocês de termos técnicos, nós vamos pensar assim: memória operacional é a mesma coisa que memória de trabalho, e que a gente vai considerar também que é a memória de curto prazo, extremamente importante para que a gente possa sedimentar, solidificar um aprendizado, armazenar essa informação em um processo, em um aprendizado, e que, deixa eu dar mais uma acenada para uma pessoa entrar aqui. Tudo bem? Bem-vindos. Mara, tá boa? E que a partir daí, essa informação, esse processo, esse procedimento, essa aprendizagem vai ficar lá na memória de longo prazo por anos, décadas, uma vida inteira, e quando a gente precisar daquela informação, é a memória de trabalho, é a memória operacional ou de curto prazo, que vai lá na memória de longo prazo pedir, traz aqui a informação para mim de como é que eu vou redigir uma redação com esse assunto que eu estudei faz tanto tempo, deixa eu ver o que eu me lembro dele, né? Ou eu vou precisar mexer nessa máquina, faz muito tempo que eu não mexo nela, deixa eu ver se eu lembro. Andar de bicicleta é uma memória que já está condicionada para quem anda de bicicleta sempre. Mas aquela pessoa que andou muito de bicicleta, depois passou 20 a 30 anos sem andar de bicicleta, aí resolve andar de novo. Nossa, será que eu sei andar? Às vezes ela precisa ir lá na memória de longo prazo, me ajuda aqui, né? E aí é a memória operacional de trabalho que vai trazer essa informação de novo para o nosso consciente. Então, é essa memória que interessa para a gente hoje, tá? A memória operacional ou de trabalho, ela está relacionada a palavras, a imagens, a conceitos, a processos e a fatos, ou seja, tudo aquilo que envolve a nossa vida. E é a memória operacional que, como eu expliquei para vocês, ajuda a gente a manter, a reter as informações, e depois é para ela que vem a recuperação rápida das informações quando a gente precisa usar essas informações. Bom, gente, eu vou tratar aqui de uma forma mais global, não especificamente de disfunções cognitivas, por exemplo, como a dislexia, tá bom? De traumas como o AVC, de demências como o Alzheimer, não.
nós vamos falar para vocês, pessoas que se queixam no dia a dia dos problemas com a memória. Então, a gente vai falar de uma forma mais global dos famosos brancos, dos esquecimentos, das falhas de memória, como popularmente dizem por aí. E olha, gente, vai doer, viu? Já vou avisando aqui para vocês que vai doer, vocês vão achar ruim comigo, mas eu não estou aqui para agradar vocês. Eu estou aqui para trazer informação que ajude vocês, tá? E informação dói, né? É como dizem, a ciência, ela não foi feita para agradar ninguém. E tudo que eu estou trazendo aqui também, gente, não é popular, não são fatos transmitidos popularmente. Tudo que eu estou trazendo aqui tem um embasamento científico importante, para que vocês possam utilizar essas informações de uma maneira correta, tá bom? Bom, a nossa memória, ela é seletiva, isso é ótimo, é muito bom nós termos memória seletiva, porque a memória seletiva, é essa seleção que a nossa memória faz de informações que são úteis para nós ou não, que nos ajuda a não sobrecarregar a mente com informação desnecessária. Imagina você, o tanto de informações que seu cérebro capta em um dia só. Quanto, gente? Quantas sequências de informação? Quantos segmentos de informação? Talvez milhares, eu acho que centenas. É muito pouco, a gente capta milhares de informações dependendo dos estímulos que a gente está tendo no dia. Você já imaginou seu cérebro não ter a capacidade de selecionar o que é importante ou não para ele? Seria impossível. Então, ótimo que o nosso cérebro seja seletivo. Agora, o esquecimento, quando ele é prejudicial, quando esse esquecimento interfere no desempenho das suas funções rotineiras, aí esse esquecimento tem que ser observado e talvez seja a hora sim de procurar um profissional, dizer, olha, eu estou tendo prejuízo no desempenho das minhas atividades, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo lembrar da maioria das coisas. Então, quando é que você precisa se preocupar? Quando você está tendo uma queda na sua produtividade, no seu rendimento. Esse é o momento de você se preocupar e procurar ajuda. Então, esses brancos, eles podem ser preocupantes ou não. Quem vai avaliar é você a partir do que a gente hoje tratar aqui, tá bom? Deixa eu explicar, então, para vocês entenderem bem rapidinho, tá bom? Olha, nós temos a informação sensorial, tá? Que vem através das imagens, do que a gente vê, das palavras, do que a gente ouve, né? Do cheiro, do que a gente sente, de um perfume, do paladar, do gosto, do sabor de uma comida. Através dos nossos 5 sentidos, a gente recebe uma informação e essa informação sensorial, ela é captada pela nossa memória de curto prazo. E aqui nessa memória de curto prazo, a gente pode considerar a memória operacional, a de trabalho, que é o que a gente vai usar aqui como principal tema. E da memória de curto prazo é que vai para a memória de longo prazo, que é aquela que dura uma vida inteira até, tá bom? A memória de curto prazo, ela pode durar horas ou dias. Vai para a memória de longo prazo, ela esquece. Quando é que vem para a memória de curto prazo de novo? Quando você vai buscar lá na memória de longo prazo a informação que você quer se lembrar para usar aqui nesse momento do seu dia. Tá entendido assim de uma forma bem rapidinha para vocês? Outra coisa, vocês já ouviram falar de hipocampo? Eu não precisava falar disso aqui, mas é para explicar melhor para vocês. Aqui no nosso cérebro, nos 2 lobos aqui temporais, nós temos lá dentro, lá no fundinho, uma região que é o sistema límbico, e dentro aqui desse sistema límbico é uma cobrinha que é o hipocampo, tá bom? Dos 2 lados. O hipocampo é a nossa estrutura cerebral responsável pela memória,
e por todos os processos de aprendizagem. Então, o hipocampo ele é muito importante, tanto que se existe algum acidente que afeta essa região do hipocampo, a memória da pessoa pode ser prejudicada, tá? No hipocampo também, a memória de curto prazo transforma a informação em memória de longo prazo. Outra coisa, amnésia. Tem muita gente que também me pergunta, o que é amnésia exatamente? Como é que a gente pode entender a amnésia na nossa vida? Existem alguns tipos de classificação de amnésia, eu vou falar de alguns rapidinho principais. A amnésia retrógrada é a amnésia antiga de fatos passados. É quando a pessoa se esquece do passado. Por exemplo, no Alzheimer, a memória de longo prazo, a retrógrada, ela é mantida, e a memória anterógrada, que é a memória recente, ela é afetada. A memória anterógrada, que é a memória de fatos novos aprendidos que a pessoa não consegue captar, no Alzheimer, é o que normalmente as pessoas dizem, ela não se lembra de nada recente, mas ela se lembra de todo o passado. Diferentemente, existem pessoas que não se lembram do passado, mas lembram só de memórias recentes. Então, é a amnésia retrógrada. A pessoa esquece do passado e fica só com lembranças do presente. Por que isso? Porque algum acidente, algum trauma, algum AVC pode ter atingido aquela parte do hipocampo em que fica lá armazenada a memória de longo prazo do passado. Existe uma amnésia transitória. Essa amnésia transitória é aquela que a pessoa pode perder, ter lapsos de memória naquele determinado momento, mas depois a memória volta, retorna. Ou por uma isquemia, alguma coisa transitória, algum distúrbio psiquiátrico transitório, mas que não gera uma perda de memória efetiva. Ela pode se esquecer daquele momento transitório em que ela teve aquela perda, mas tanto o passado como as novas memórias vão se manter preservados, tá? Só para vocês terem uma ideia de amnésia. Se alguém tiver alguma dúvida, eu passei rapidinho sobre isso, acabei até pulando um pouco etapas aqui para não ficar muito monótono para vocês, pode me perguntar. Bom, gente, só um lembrete. No final aqui da nossa live eu tenho uma surpresa para vocês, alguma coisa que eu preparei atendendo ao pedido de muitas pessoas, tá bom? Então, no final, até nem vou falar agora porque eu vou cortar o ritmo da nossa live. Não é. E olha, gente, quando falam assim, às vezes eu penso assim, vai querer me vender alguma coisa. Não vou vender nada para vocês. Não tô aqui para vender curso, não tô aqui para vender livro, nada, tá bom? Mas eu só vou deixar para o final algo que eu preparei para vocês em relação a esse assunto. Só isso, tá? Vamos lá. Bom, voltando para a memória operacional, é o nosso tema, é o fio condutor do conhecimento. Ela mantém a atenção, a quantidade de informações que nós necessitamos e que nossa memória de curto prazo, de trabalho, ela é limitada, tá? Ela só consegue reter, guardar de 7 a 9 segmentos de informação ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê, gente? Muitas vezes vocês reclamam que vocês não estão conseguindo guardar as informações, só que quando começa a perguntar, a pessoa fala assim, eu pergunto, mas em que contexto? Sei lá, de repente eu estou indo levar meus filhos para a escola, ou eu estou entrando em uma reunião, mas aí eu lembro que eu tenho que pegar a pasta, ou eu lembro que eu tenho que perguntar para o meu filho se ele fez a lição, e eu tenho que pensar no trajeto que eu estou percorrendo porque eu esqueci a rua que eu costumava entrar sempre, ou é porque eu estou pensando se eu vou entrar primeiro, vou ser a primeira chamada para falar na reunião, se eu
o que eu vou falar, se eu tenho a sequência direitinho gravada. Bom, conclusão, essa pessoa, ela está querendo lembrar de 10, 15, 20 informações ao mesmo tempo. O cérebro não dá conta, ele não aguenta. Ele não mantém mais do que 7 informações ao mesmo tempo. Passou disso, ele seleciona, e aí ele seleciona por conta dele e joga o resto fora. E aí você fica muito bravo, porque teu cérebro te impediu de lembrar do que você ia falar no início da reunião. Teu cérebro jogou fora porque ele achou que não era importante aquela informação. Como eu costumo dizer, ele sequestrou aquela informação de você porque ele achou que não era importante. Porque você estava pensando em 20 coisas ao mesmo tempo e ele selecionou as 7 que ele achava mais importante para você. Entenderam? A memória de curto prazo, a memória operacional, a memória de trabalho, ela que permite a gente fazer cálculos mentais. Sabe a tabuada que você aprendeu? E aí você fala assim, eu tenho calculadora, mas eu gosto mesmo de fazer o cálculo matemático com a mente. Parabéns, tá? Você está exercitando a sua memória. E aí, gente, é o primeiro chute na canela que vai doer, né? Essa calculadora no celular, eu quero morrer com isso. Por quê? Como a calculadora está no celular, quem é que faz conta mental hoje? Imagina, ninguém. A pessoa abre a calculadora do celular para fazer uma continha básica. Está deixando de exercitar uma função importante da sua memória de trabalho. A memória de trabalho estabelece uma ordem de prioridade. Por isso que a gente precisa ter cuidado de não sobrecarregar a nossa mente com excesso de informação, mais do que 7 segmentos de informação. Porque a memória operacional, ela vai estabelecer a prioridade. E se ela achar que na prioridade das 20 coisas que você tinha lá na mente, aquela que era mais importante para ela não era, ela sequestra a informação de você e você vai ficar muito bravo, achando que a sua memória operacional não está funcionando legal. Anotem tudo que eu estou falando e que for de interesse para vocês, porque eu não vou deixar essa live aqui registrada no replay por 24 horas, tá bom? Também a memória operacional responsável para a gente lembrar do início de uma frase e associar, relacionar com o final da frase do parágrafo para entender o sentido daquilo. Ou relacionar uma frase anterior do livro que a gente está lendo com a frase seguinte da página que a gente virou para entender o sentido. E aí muita gente fala assim, imagina, quando eu viro a página eu já esqueci o que eu tinha lido ali atrás. Memória operacional aí falhou, ok? E prejuízo no trabalho e nos estudos sempre tem a ver com a memória operacional, a memória de trabalho, a memória de aprendizagem. Obrigada pelos corações. E, novamente, o que isso quer dizer? Que quando vocês estão com dificuldade na aprendizagem, dificuldade em trazer as informações para a memória operacional, vocês estão com excesso de informação ou uma informação importante também. Dificuldade de atenção, de concentração. Atenção e processamento de informação caminham juntos. Ninguém processa informação e memoriza sem estar com a atenção plena naquilo. E outra informação também, gente. Atenção com processamento de informação e com motivação e com emoção caminham juntos, tá bom? Ninguém sem motivação e sem emoção mantém a atenção em determinada informação e assim não vai memorizar.
Por isso que, em todo o processo de aprendizagem, se não tiver uma motivação para isso, não adianta, não vai ter atenção. Não tendo atenção, não vai ter não tendo atenção, não vai ter memorização. Então, a sequência, gente, é essa. Sequência no sentido aqui consciente, tá? Se você quer memorizar algo novo, observa o quanto você está motivado para isso, o quanto de emoção tem nisso, e aí sim você vai prestar atenção. E prestando atenção, você vai ter condição de memorizar, tá? Emoção, tanto negativa como positiva. Você tanto é capaz de lembrar de um cheiro horrível que estava passando, que estava tendo numa estrada em que você, vamos dizer, você estava passando ali por um desses lugares de granja, tá? Normalmente essas granjas que abatem frango tem um cheiro horrível, chega até a estrada. E de repente ali naquele momento você passou, associou aquele cheiro, aquele lugar a uma memória ruim, triste, pronto. Uma emoção negativa fez você gravar aquela situação e memorizar. Ou então, uma lembrança muito bacana de uma grande emoção. A música que estava tocando no dia que você conheceu uma pessoa que é muito especial na sua vida. Toda vez que toca aquela música, você lembra dela com muito amor. Emoção positiva, uma memória aí positiva, tá bom? Então, gente, ó, emoção, motivação, importantes elementos para ter atenção para memorizar, tá? Guardem bem isso. Para que a gente possa cumprir uma tarefa, esse processo para cumprir uma tarefa, ele já tem que estar memorizado. Ele já tem que estar lá na memória de longo prazo. Você não cumpre uma tarefa sem saber. Para saber, você primeiro precisa aprender. Lá na memória de longo prazo, quando você precisar cumprir a tarefa naquele dia, você tem que buscar a tua memória operacional, vai lá atrás na memória de longo prazo, pega a informação, traz por aqui e por agora, como é mesmo que eu faço para mexer com essa máquina? Ah, lembrei porque eu já aprendi, eu já conheço esse processo. Então tá bom, aí a memória operacional vai lá trabalhar com a máquina, tá? Ou escrever em uma língua, no inglês, no francês, no alemão, no português, no espanhol. Uma vez uma pessoa foi mandada para mim, porque ele trabalhava com determinada máquina há 30 anos e ele não lembrava. Ele chegava no trabalho, dava um branco. Ele ficava olhando para a máquina e não lembrava como operar aquela máquina. E ele morria de medo de que o chefe na empresa descobrisse o branco e aí ele pudesse ser mandado embora. Então ele ficava buscando desculpa ou ia fazer outra coisa, desesperado, e foi apavorado procurar um neurologista que mandou para mim, porque não detectou nada. Não tinha comprometimento nenhum grave no processamento de memória dele, mas ele estava passando por um altíssimo nível de estresse. E esse estresse estava consumindo a função, a ativação dessas redes neurais na memória operacional para ele lembrar do processamento de mexer naquela máquina. Então vejam, não necessariamente é um comprometimento grave na memória, mas uma situação de estresse pode sim fazer com que a pessoa olhe para aquela máquina que ele trabalha há 20 anos, 30 anos com ela, e ele fica olhando para a máquina e fala assim: mas eu não sei como usar isso, o que aconteceu comigo? Pode ter um problema grave ou não, pode ser só
ou tudo o estresse? É ok, né? Jândia, exatamente. E falando naqueles 7 segmentos de informação que a nossa memória operacional consegue reter no mesmo instante, o que é mais fácil para vocês? Gravar o número de um telefone ou do CNPJ ou do CPF de uma pessoa, né? Então eu chego e falo assim, pessoal, gravem aí o número do meu telefone. Vocês vão mandar para mim uma informação depois sobre essa nossa live. O meu telefone é tal. Eu repito o número 2, 3 vezes. A maioria já gravou o número. Aí eu digo assim, mas olha, para vocês mandarem para mim determinado, sei lá, pagamento, eu hoje não estou cobrando nada, não estou vendendo nada, por favor, tá? Mas sei lá, meu CPF é tal, gente. Eu posso repetir 5 vezes o meu CPF. Muita gente não vai saber. Como não vai conseguir gravar o meu CPF. Por quê? O telefone tem 8 números. E um CPF, 9, 10, 11, né, gente? Não, 9, 11 números. E um CNPJ, 15, não grava, a memória operacional não dá conta de segurar essa informação. Problema com a memória operacional. Ele pode ser detectado quando você está com perda de foco, depressão e ansiedade. Por que depressão e ansiedade? Porque são transtornos, são distúrbios mentais, transtornos mentais, que comprometem a atenção. No comprometimento da atenção, deixam a pessoa menos focada, mais distraída, elas têm dificuldade em memorizar. A mesma coisa o estresse, a mesma coisa a dor crônica. E eu tenho aqui pessoas que têm dor crônica que estão assistindo essa live. Na dor crônica, tanto a atenção está comprometida, porque a pessoa está desfocada, ela tem muitos estímulos sensoriais tomando conta dela, ela não consegue dar conta de outras informações. Então, a atenção dela está comprometida. E também na modulação da dor, ela precisa de muitas informações ali do corpo, muitas informações biológicas, sensoriais, então ela não consegue memorizar. A dor crônica também é afetada, a memória é afetada, a memória operacional pelas pessoas que têm dor crônica e pelo excesso de preocupação, tá? Excesso de preocupação, tensão, estresse, aquela pessoa ansiosa que quer estar com tudo na mente o tempo todo, tem problema de memória constante. O ansioso, ele é aquele que se queixa de memória sempre. Tudo bem com você? Tudo menos a minha memória. Fez exame, tá tudo bem? Tá tudo bem. E ansiedade? Ah, não, eu sou muito ansioso. Tá explicado por que ele tem tantos problemas com a memória operacional, tá? Quando você, como muita gente diz assim pra mim, eu não leio, sabe por quê? Eu esqueço. Eu li uma página, virei a página, já não lembro mais o que eu estava lendo. O que é isso? Também memória operacional. E por quê? Falta de focar, de atenção. É problema, comprometimento grave de memória? Não. É dificuldade de atenção, de foco. E nesta falta de foco, a memória operacional está, sim, prejudicada. Tem saída para isso? Tem, gente. Treino, tá bom? Um dos treinos, fazer contas mentais, parar de usar a calculadora do celular, né? Tem gente que... Eu já vi gente até que, quando eu falei em
que não pode usar a calculadora do celular, já não gostou. Eu sei porque o pessoal não quer abrir mão das facilidades tecnológicas. Eu concordo, eu também, gente, eu também gosto do que é fácil, né? Também gosto. Tudo que você tem dificuldade de trazer para lembrança, você sabe que você sabe. Eu sei que eu sei, mas eu não consigo lembrar. Tá, isso quer dizer que eu estou com problema na minha memória operacional. É caso de eu procurar um médico se está causando prejuízos na sua rotina, tá? No seu desempenho, na sua produtividade, sim. Porque talvez você precise de uma avaliação neuropsicológica, de um trabalho de treino, de reabilitação cognitiva de memória. Então, se está causando um prejuízo, um baixo desempenho na sua vida, no seu dia a dia, sim. Se é esporádico, não. É só avaliar como está o seu estresse, como está a sua ansiedade e procurar diminuir um pouco esse ritmo. Bom, gente, eu vou falar de estratégias, né, de exercícios. Vamos lá, só falar de problemas, mas não trazer solução, também não ajuda, não é legal, né? O que vocês podem fazer? Então, vamos começar aqui do simples, tá? Estratégias simples para vocês utilizarem como exercícios que não tomam muito do tempo de vocês, gente. É pouquinho, 5 minutos do dia e vai ajudar bastante. Procure memorizar sequências simples e pequenas. Por exemplo, o telefone. Isso é um treino bacana de vocês fazerem. Quando vocês tiverem que telefonar para alguém, ao invés de pegar o número da pessoa para discar ali no celular, no telefone, procura ver o número, decorar para telefonar. É um treino, gente, treino dá um mínimo de trabalho, né? Mas se vocês querem melhorar, vocês têm que ter um mínimo de trabalho. Então, vamos lá, eu tenho que ligar para o fulano. Então, viu lá, tá, o telefone dele é na minha cidade, por exemplo, 11, São Paulo. Eu moro em São Paulo, eu estou um tempo na Bahia, a Bahia é 73, eu já decorei, mas vamos lá. É 11 9, eu não vou inventar o número aqui, 976 1423, tá bom. 9176 98176 1423. 981761423, 981761423. Eu vou ligar para o fulano agora sem olhar. O telefone dele é 981761423. E se você fizer uma associação, uma relação com esses números, talvez você não esqueça mais e você está treinando a sua memória. Se você fizer uma vez por dia isso, gente, com uma pessoa para a qual vocês vão ligar, vocês já estão treinando a memória de vocês, a memória operacional, tá? Procurem dormir bem. Pessoas cansadas têm falhas de memória. E quanto mais cansada você está, mais problemas com a memória operacional vocês têm. Estão cansados? Parem de trabalhar, gente. Eu falo isso muito para pessoas que trabalham, por exemplo, em empresa. Eu não estou conseguindo mais pensar, Regina, eu não estou conseguindo mais escrever 2 palavras. Então, pelo amor de Deus, sai da tua mesa, vai no banheiro, senta, fecha a porta, fica lá 15 minutos. Tira um cochilo no banheiro de 15 minutos, pelo amor de Deus, antes de você voltar para preparar aquele trabalho para a reunião que você vai apresentar no final da tarde. Descansa 15 minutos, nem que seja trancado no banheiro, mas faça isso. Então não adianta você querer lembrar de alguma coisa importante se você tiver dormido mal, se você estiver cansado, você vai ter que descansar. Você vai ter que tirar um cochilo de 10 minutos. 10 minutos não ajuda, ajuda pra caramba. Tira um cochilo de 10 minutos no banheiro, põe o relógio, o celular para despertar depois de 10 minutos
e me disse que não ajudou. Você volta para tua mesa com a sensação de como se tivesse dormido por 1 hora e novinho, novinha em folha. Não queira ter todas as informações ao mesmo tempo na sua cabeça. Isso não é ser o bambambam. Isso não é ser o máximo. Eu sou o máximo de pessoa. Eu guardo todas as informações na minha cabeça ao mesmo tempo. Não guarda. E não queira fazer isso. Você não é super-homem e não é super-mulher, tá bom? Reduz a ansiedade, reduz o estresse. Para isso tem técnicas específicas e profissionais. Nós, profissionais da área da saúde, ensinamos as pessoas a reduzir o estresse e a ansiedade. Se for preciso, vem pegar a nossa ajuda. Dá licença que eu preciso de um pouquinho de água. Minha memória não vai falhar, mas a garganta vai. Sempre procurar se motivar para o que você está fazendo, tá bom? Precisa fazer alguma coisa bem, precisa da sua memória operacional boa, vai buscar uma motivação bacana para isso. Nem que seja, eu vou fazer isso bem agora, porque depois à noite eu vou para um happy hour com os meus amigos, com as minhas amigas. Ok, achou uma motivação agora para fazer bem o que precisa, para ter o happy hour mais tarde. E aí você vai memorizar, sua memória de trabalho, memória operacional vai funcionar muito melhor, tá bom? Criar elaborações mentais. Aí, gente, também um exercício que leva tão pouco tempo, mas por favor, faça isso. Tem um teste na avaliação neuropsicológica que a gente faz. A gente apresenta uma gravura para a pessoa e pede para ela escrever uma história com começo, meio e fim daquela gravura. E ali tem uma cena, tá? E aí a gente diz para a pessoa, não se preocupa com a quantidade de palavras, ou de frases, ou de parágrafos, faz o quanto você quiser. Esse é um treino super importante. Sabe o que vai acontecer com vocês depois de fazer isso todo dia, uma vezinha só, e não leva mais do que 5 minutos? Vocês vão se transformar em excelentes contadores de casos, contadores de histórias, sem perceber o treino para isso. Como é que vocês vão fazer isso no dia? Pega uma revista, um livro, qualquer coisa. Tem revista na tua casa, no teu trabalho, no carro, tem folheto, não tem? Todo mundo no carro tem um folheto de venda de apartamento, não é mesmo? Então, pega um folheto daquele lá, vê lá o apartamento, tem uma sala de visitas ali, escreve algo rapidinho, ou elabora mentalmente uma história. Você está lá no carro, no trânsito, pegou o folheto, essa sala de estar aqui, vou criar uma história com isso. Eu estou hoje indo para a casa do meu amigo, da minha amiga, do meu parente, fulano. Vou chegar lá naquele ambiente todo decorado em branco, amarelo, laranja, com alguns toques em azul. Eu acho esse ambiente super agradável porque é relaxante para mim. Vou chegar lá e aquela pessoa vai colocar uma música para a gente ouvir. E quando eu chego, eu sei que ela tem... Você está criando uma história. E pode ser curta, vai acabar aí. Eu sei que ela tem aquela seleção de músicas tal, que eu gosto. Então eu vou pedir para ela colocar para tocar. E aí ela vai fazer aquela comida que eu tenho aquele sabor gostoso e aquele aroma que toma conta daquele ambiente. Pronto, acabou a sua história. Olha quanto tempo eu gastei aqui, 1 minuto, 2 para elaborar essa história mentalmente. Fiz o meu exercício do dia. Custou alguma coisa? Não, gente. Doeu? Também não, né? É fácil. Outro exercício. Faz sempre uma tabelinha. Vocês estão anotando, né, gente? Porque olha aqui, eu elaborei essa live para fazer para vocês, tá?
com exercícios cientificamente comprovados para treinar a memória de vocês, tá bom? Todo dia façam uma tabelinha do saldo bancário, da tua agenda, façam à mão. Pega lá uma tabelinha na folha. Então tá, minha agenda de hoje é às 8, às 10, ao meio-dia, às 14, às 17, às 19 e às 20. Uma tabelinha e escreve à mão o que você vai fazer. Pronto. Faz uma avaliação do teu saldo. Tem gente que não gosta. Bom, mas no início do dia meu saldo era tal, eu gastei tanto, tiro do tal, terminei o dia com tanto. Se a agenda é algo menos desagradável para você, faz agenda. Mas vai durar 1 minuto do seu dia. É simples e você está exercitando a sua memória operacional. Quantas coisas simples, gente, vocês fazem e exercitam a memória de vocês. Outro treino super bacana. E quem não gosta de ler? Ler é super importante. Tem gente que não gosta de ler. Não, eu não gosto de ler, não tenho paciência para ler livro, eu já comecei, não acabei, não tenho. Tá bom, ler é fundamental para a memória operacional, tá? Quem não lê não tem uma memória operacional saudável, boa, ativa, atuante e terá mais problemas no envelhecimento. Mas se você não gosta de ler, não tem saída? Sempre tem saída. Pega a manchete do jornal. Uma manchete pequenininha. Lê aquela manchete. Se concentra nela. Pode ser uma coisa, gente, ali, uma tirinha na capa do jornal. É um assunto que te interessa. Pode ser política, pode ser esporte, pode ser entretenimento. Aquele assunto você vai ler, elaborar aquilo. Nossa, eu li, peraí, que eu tenho que reescrever isso na minha mente, porque eu vou contar para uma pessoa isso que eu li. Aí você conta para alguém, nem que seja um teu amigo imaginário, tá? O ventilador, o copo, eu não tenho ninguém para contar. Hoje eu não vou, vou estar sozinha hoje. Tá, mas eu tenho que fazer exercício. O copo é meu amigo. Eu vou contar para ele a notícia que eu acabei de ler no jornal. Então, copo, eu acabei de ler que o meu time de futebol vai jogar hoje à noite pela Libertadores. E que fulano e fulano foram escalados. Ele é o favorito. O Beltrano não vai jogar. E o técnico, o fulano, disse para a equipe ir com cautela. Pronto. Exercitei a minha memória operacional com uma manchete de jornal. Também anota aí para você fazer isso. Outra coisa que vai doer. Eu sei que vai doer, mas eu tenho que falar, porque eu preciso ajudar vocês. GPS. GPS é o veneno da mente. É o veneno da memória de trabalho. É o veneno da memória operacional. Todo mundo, ninguém mais faz mapa, porque tem GPS. Eu sei, eu não tenho carro porque eu vendi meu carro, eu não uso mais carro. Mas eu uso Uber. Eu entro no Uber e o cara vira para mim e fala assim, que caminho você quer que eu faça? Eu falo assim, pode seguir o GPS, eu mesma, tá? Porém, eu sei que é um veneno, gente. O caminho, sabe qual é? É você traçar mapa, é o que a gente fazia. Traçar mapa. Ó, o Instagram já tá dizendo aqui que tá terminando. Bom, é o seguinte, eu tenho para vocês um e-book que chama Manual da Boa Memória. Para vocês terem um e-book em PDF que eu não vou cobrar. Vai na minha bio, clica no link no WhatsApp ou no e-mail e manda. Ok?